Olá, como vocês estão? Graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria de falar nesse momento sobre a importância de nós preservarmos a nossa fé. Em meio a dificuldades, em meio às tempestades da vida, a nossa fé ela é colocada em teste. Deus permite que ela seja colocada em teste. E nós temos que demonstrar o quanto de fé nós temos no nosso Deus, quanto de fé nós depositamos na sua palavra e no seu poder. Eu gostaria de meditar com vocês numa passagem da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, mais precisamente Hebreus capítulo 10, versículo 35, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E lá no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Falar que tem fé é muito fácil, mas sabemos que uma pessoa tem fé quando encontramos ela no momento de dificuldade, no momento em que tudo lhe falta, em que ela está enferma, em que sua casa está passando por um problema. A atitude que nós temos diante das adversidades são quem mostra se nós temos realmente fé. Aqui nós vamos ter a orientação na palavra de Deus. Não abandones a vossa confiança. Não abandones a vossa confiança, que tem grande galardão. Então Deus, ele recompensa a nossa confiança, a nossa fé depositada. Ele recompensa a nossa atitude de esperar, de descansar. E aí o conselho que nós temos aqui na palavra dele é: o meu justo viverá pela fé. Então, se ter fé é esperar em algo que você não está vendo, é confiar que tudo vai se resolver mesmo a situação sendo contrária. Viver pela fé é colocar isso no nosso dia a dia. Aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade, mas, como a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então eu vou pedir a direção de Deus para me entender qual é o seu propósito, para me entender o que ele quer me ensinar através dessa adversidade. Eu vou continuar firme. E se o meu coração arde de medo, de ansiedade, eu vou novamente à sua palavra e vejo lá em Mateus ele dizendo no Sermão do Monte: não andeis ansiosos. Vejo ele falando do seu cuidar em cada detalhe, que ele providencia tudo, que está à frente de tudo. E o conselho que ele dá no final dessa passagem, que fala da nossa ansiedade, da nossa solicitude pela vida: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na palavra de Deus, nós encontramos vários conselhos que nos ajudam a permanecer firme, a viver pela fé. E quando nós nos apossamos dessa palavra, quando nós meditamos nessa palavra e colocamos essa palavra como um norte na nossa vida, nós conseguimos manter a fé em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Então, assim,
lá em Filipenses, ele mais uma vez nos ajudando, eu digo, o Espírito Santo inspirando os seus servos para escrever essas palavras, para quando nós, gerações e mais gerações depois, estivéssemos num momento de dificuldade, fôssemos até a palavra de Deus e nos apropriássemos dela para como uma forma de sentirmos o nosso poderoso Deus falando ao nosso coração e adquirirmos força para continuar. Então, lá em Filipenses 4:4, a partir do versículo 4, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que toda a nossa necessidade, que toda a nossa ansiedade seja conhecida de Deus com orações e súplicas, né? Então, se você estiver atemorizado, se o seu coração estiver ardendo de medo, o que é que você vai fazer? Você é menos crente por isso, ou você não é crente porque você está se sentindo assim? Não, é normal, é do ser humano, depende da personalidade. Existem pessoas que são mais centradas e que querem estar no centro do controle de tudo, e quando a situação foge ao seu controle, ela se desespera. E existem outras pessoas que têm uma personalidade mais calma, que tudo tá bom, que tudo tá bem, que não se sente tão agoniada assim de repente com as situações. Isso é de cada pessoa. Mas o certo é, se você está atemorizado, se sentindo fraco, se sentindo desanimado, vá à presença de Deus e diga isso para Deus. Porque no momento que a gente chega na presença de Deus e diz o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando e pede a ajuda de Deus, é como se a gente tivesse ido para uma sessão de terapia. A nossa alma, ela se sente renovada, o nosso espírito recebe forças do Espírito Santo de Deus para continuar. A nossa fé é fortalecida. É como se um bálsamo do céu descesse naquele momento sobre nós, nos ajudando a ter força para seguir na jornada. Mesmo mediante toda aquela tempestade, a gente consegue ver um propósito, ou pelo menos acreditar que tem um propósito e seguir em frente. E aí eu me lembro daquela passagem de Jesus e dos discípulos, que Jesus estava com os discípulos no barco e estava dormindo no porão do barco, do navio, e veio uma grande tempestade sobre aquele navio e ele estava ao ponto de naufragar. E os discípulos foram até Jesus e acordaram Jesus e disse: Mestre, não se importa que nós pereçamos, ou estamos ao ponto de perecer. E Jesus acalma o vento, acalma a tempestade e olha para os discípulos e diz: onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? Então, às vezes, as situações, elas querem testar a nossa fé. Porque o nosso Deus, ele permite com um propósito. Então, quem sabe se o propósito não é testar a nossa fé, se nós realmente confiamos nele, se nós realmente esperamos que ele haja, e se realmente nós confiamos que o momento certo, ele é quem determina. Então, quando você descansa, quando você deixa o Senhor agir, quando você acredita que ele vai agir no momento certo, isso é uma demonstração de fé. Isso é uma atitude de fé diante de Deus, isso agrada a ele, né? Os discípulos, se vocês prestarem atenção, antes do capítulo, acho que é no capítulo 8 essa passagem, no capítulo 8 de Lucas, essa passagem dos discípulos e Jesus no barco. Se vocês perceberem antes, se vocês lerem, antes vocês vão ver que o Senhor Jesus tinha feito muitos milagres antes dessa ocasião. Eles tinham presenciado vários milagres feitos por Jesus. Então eles tinham motivos para confiar que no momento certo o Senhor que tinha feito todos aqueles milagres ia agir mais uma vez e eles não iam afundar. Mas eles ficaram desesperados. Eles ficaram completamente aterrorizados. Então, Jesus está no barco. A tempestade é grande, as ondas se levantam, você está ao ponto de ver o seu barco naufragar, mas você sabe que você é de Jesus, sua vida está depositada nas mãos do Senhor, Ele está no barco.
Então ele vai agir no momento certo. Viva pela fé. Não se desvie disso, tá? Viva pela fé. Tenha fé no seu Deus. Acalma a sua alma. Usa a fé como um bálsamo para que a sua alma se acalme e se tranquilize. Veja o que Deus quer lhe ensinar com tudo isso. Medite na sua palavra, leia a sua palavra, ore, entregue tudo o que você está precisando nas mãos do Senhor e mantenha o foco que é Cristo, a vida eterna. Nós não somos daqui. Eu acho lindo quando no versículo ele diz assim, no versículo 37 de Hebreus 10, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todo sofrimento, toda dor, toda luta vai acabar. Mas muitas vezes a gente está focado no hoje, no agora, no aqui, e nós não somos daqui. Por isso que nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que confiar e focar em Cristo. Nós estamos esperando, a qualquer momento ele pode voltar. Então, não devemos estar horrorizados com qualquer coisa que esteja acontecendo, porque a sua palavra já nos preveniu de tudo.